temos que lidar com o crime. Temos que trabalhar para lidar com o crime em 4 eixos diferentes. Endurecer a legislação, de modo que os criminosos realmente cumpram o seu período de condenação. Temos que acabar com o sistema progressivo que só beneficia o criminoso. Mata uma pessoa, condenado a 25 anos, 5, 6 anos depois está na rua. E a família que perdeu o seu ente querido continua a chorar aquela perda. Também temos que lidar com os crimes cometidos por menores. É uma discussão interessante. O sistema prisional tem que mudar. A prisão não pode ser um lugar de férias, onde os líderes das grandes quadrilhas comandam os seus grupos. A polícia tem que ter a sua capacidade tecnológica aumentada. E também temos que aumentar a capacidade de controlar as nossas fronteiras. Finalmente, jamais podemos descuidar do problema da área social e melhorar as condições de vida das pessoas que vivem nas vizinhanças, nos cinturões de miséria que cercam as nossas grandes cidades. Sem acesso à luz, sem acesso à água, sem acesso a esgoto e tendo muitas vezes as suas necessidades básicas providas pelos representantes das narcoquadrilhas. Se nós não trabalharmos nessa área, nós não venceremos essa luta jamais. Também um dos nossos principais economistas disse que nós temos que lidar com aquilo que ele chama das vacas sagradas. Elas vêm desde lá de trás e são, até hoje, responsáveis por muitos dos nossos problemas. Algumas delas, um salário mínimo que não é mínimo. Os governos anteriores aumentaram esse salário além da inflação e produziram uma contradição, onde as classes mais favorecidas recebem mais do que as menos favorecidas. O sistema previdenciário. Nosso sistema, ele se esgotou. Ele chegou no seu limite. Ele concedeu benefícios de todas as formas. Então, quando se vai mudar um sistema dessa natureza, nós temos que atacar o quê? Temos que atacar o momento em que a pessoa vai ingressar no sistema e temos que atacar as regras. Isso é a nova Previdência. E nós temos que saber dialogar para vencer essa área. Também, aliás, em relação ao sistema previdenciário, se nós aqui que somos mais velhos não fizermos nada, os nossos filhos e netos irão dizer para nós: onde vocês estavam? Não estavam olhando isso? Estaremos rompendo o pacto de gerações. O pacto de gerações assegura essa passagem do bastão. E o bastão não será passado se nós continuarmos dessa forma. Eu vejo gente jovem aqui que vai trabalhar até o final da sua vida, se nada for feito. Apesar, né, Luiz Olavo, que trabalhar é muito bom, né? Os direitos daqueles que não são incluídos. Infelizmente, alguns dos nossos políticos ainda pensam que nós estamos no século XIX, né, nas masmorras lá da Londres industrial, e levam os direitos a um paradoxo, onde tudo tem que estar escrito na Constituição. Não tem almoço grátis. E esse tipo de ação divide o país entre aqueles que estão no mercado formal e aqueles que estão no mercado informal. Então, a legislação trabalhista, nós estamos em vigor com uma reforma trabalhista, ela tem que ser levada adiante, sob pena de nós não conseguirmos sobreviver e não gerarmos emprego. A vinculação preguiçosa, onde grupos de pressão buscam um caminho para que seus privilégios e suas necessidades fiquem na legislação, de modo que o seu espaço seja garantido para sempre. As infinitas transferências temporárias, onde alguns gastos, uma vez colocados no orçamento, também permanecem para sempre. O protecionismo. Todo mundo quer um lugar no guarda-chuva do Estado, de modo que os seus trabalhos, seus empregos, sejam protegidos.
Senhoras e senhores, os senhores são empreendedores, empresários, sabem que nós estamos enfrentando uma mudança radical no mundo. Nós temos que preparar essa população, a nossa população, temos que mitigar isso aí. Postos de trabalho serão fechados, outros serão abertos. Agora, se nós não prepararmos a população, teremos uma massa de desempregados na rua. É que a gente vê determinadas indústrias, não é, montadoras, que estão querendo fechar os seus postos de trabalho, porque é uma questão que estão enfrentando da realidade do mundo atual. Nós temos que lidar com isso. Ainda persiste um modo de pensar anticapitalista. Dizem que o Churchill uma vez disse que o lucro como vício é uma ideia socialista, porque ele sempre pensava que o vício real mesmo era a gente viver perdendo dinheiro, ou investir em algo que a gente não vai ter retorno. Eu lembro também, eu li aí um tempo atrás, que um primeiro-ministro da França assim declarou: sim para a economia de mercado e não para a sociedade de mercado. Ministro Jobim, eu lhe pago uma viagem grátis à Coreia do Norte se o senhor me explicar o que é isso aí. Temos um preço para pagar no curto prazo. É o que eu falei. O nosso governo vai ter que enfrentar as medidas impopulares. Na instituição que eu servi durante 46 anos, a gente sempre dizia: o comandante não tem que ser aplaudido no pátio. O comandante tem que tomar decisões. Então nós teremos que tomar decisões para que o país progrida no longo prazo. Por isso, temos que colocar na cabeça das pessoas que abdiquem da ideia que o Estado pode tudo. Não, roda a maquininha lá e produz um dinheiro. Convencer a população de que eles também têm obrigações e não apenas direitos. Temos que trabalhar isso dentro do nosso Congresso. É um trabalho de paciência e diálogo, mas temos que trabalhar do Congresso. O Congresso representa a população brasileira. Ali está a imagem daqueles que votaram nos seus representantes. E nós temos que dialogar com eles. Não fugir ao diálogo. Vai levar pedrada? Vai levar pedrada. Faz parte da vida política. E todos aqui sabem muito bem que a minha experiência política é baixíssima. Mas o bom senso tem que sobreviver nessas horas. Aqui no Brasil, um cidadão pega e diz que ele não recebeu nada do Estado, mas ele frequentou uma universidade pública, se formou em medicina, sem pagar um único centavo. Então nós temos que mudar essa ideia. Eu quero deixar claro para as senhoras e senhores algo que talvez aqui todos entendam, mas muita gente ainda não entendeu. O Jair Bolsonaro não é nem nunca será uma ameaça à democracia. Ele tem um firme compromisso com a Constituição e as instituições. Todos podem ter certeza de que nós vamos enfrentar o que tem que ser enfrentado. E queremos marcar a nossa administração pela eficiência, pela responsabilidade e por zero corrupção. Eu quero enfatizar que ele é um estadista. Ele não está pensando nas próximas eleições. Ele está pensando nas próximas gerações. Isso é sincero, senhoras e senhores. Quando terminarmos o nosso governo e entregarmos a faixa presidencial no dia 1º de janeiro de 2023, gostaríamos muito que no nosso país, a nossa população, e aí em especial essa plateia que aqui está, estivesse vivendo aquilo que o presidente Roosevelt, em seu discurso of the State of the Union, em 1940, chamou
das 4 grandes liberdades humanas. Que vivamos sob a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de não sermos forçados a fazer aquilo que não queremos e, principalmente, a liberdade de não termos medo. Muito obrigado.